Eu amo quando Oda pega um arco questionado por alguns leitores e denota a importância dele através da história, mostrando como tudo em One Piece tem uma razão de estar ali. Devido ao Deus do Sol, os Lunários e até os Tambores da Libertação, a saga de Skypiea foi sendo ressignificada e ganhando muito mais relevância na obra. E os detalhes que ela esconde, como a própria divindade Worth, ainda mostrarão mais valor para todo esse universo. E eu sei que nos arcos mais questionados de One Piece, que também é recheado de mistérios ainda não respondidos e momentos inesquecíveis, é Thriller Bark. Mas eu te garanto que os elementos mostrados nesse arco não são à toa. Ors, o cadáver de Ryuma, a rivalidade com Kaido, a sombra do Florian Triangle, os próprios Piratas Rocks. Tudo tem uma razão de estar ali. E através desse vídeo eu vou te provar como Thriller Bark é muito mais importante para o próprio universo de One Piece do que qualquer um de nós havia pensado previamente. O Oda é um gênio e essa região nada mais é do que a lendária Ilha Apagada da história, God Valley. Você vai entender como essa ilha foi apagada, por que ela virou Thriller Bark e vários outros segredos relacionados a esse que é um dos incidentes mais marcantes de One Piece. Então, meu amigo, eu sou o Lipe, te peço com carinho para deixar aquele like que ajuda muito no engajamento do vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e fazer parte dessa grande frota dos chapéus de palha. Além de, claro, votar na gente no prêmio IBEST. É só clicar no primeiro link da descrição, depois de mais um clique lá no site e pronto, 20 segundinhos aí, né, que significam muito para nós. Bora deixar a Netflix e a Amazon Prime tendo pesadelos com a gente. Vamos conquistar esse prêmio. E agora, sem mais delongas, na vibe do Halloween, vem comigo ficar igual esses zumbis aí, tá? Ó, de cara chocado, bolado e surpreendido. Simbora! Em 2007, durante o arco de Thriller Bark, Brook nos informa que a ilha ambulante costumava ficar no West Blue. Com isso, temos a informação de que esse território fantasmagórico é, na verdade, um gigantesco barco. Agora, em 2023, nos foi revelado que God Valley era uma ilha que permanecia na mesma região. Ela também estava situada no West Blue. E essa primeira conexão é o fio condutor que vai nos mostrar como Thriller Bark é uma reminiscência de God Valley, uma parte da ilha destruída há 38 anos. É importante a gente falar isso logo de início por dois motivos. Como a gente pode ver, né, no comparativo com Hachinosu, Thriller Bark é uma ilha, abre aspas aí, né, pequena. Através de outras imagens dá pra ver como ela é bem vasta, né, com um grande castelo, e a amplitude dela fica evidente ao revisitarmos o arco de Thriller Bark. Tem muita coisa ali. E 2, as principais montanhas de God Valley não estão presentes em Thriller Bark. Isso porque elas certamente foram destruídas no incidente, como eu vou provar mais à frente. Uma das coisas que chama a atenção olhando retroativamente é que do nada, durante a passagem pela ilha no capítulo 452, os Chapéus de Palha encontram uma arena que é um pequeno coliseu, onde posteriormente eles vão lutar contra os zumbis dos Piratas Rocks. E quando vamos para God Valley nos capítulos recentes, vemos que lá também havia uma pequena arena onde os jogos para caçada de nativos da região vai ser iniciado. E não é curioso Thriller Bark ter essa arena, os Mugiwaras passarem por lá e não ter a mínima importância? Detalhe que ele está repleto de brasões e bandeiras como se ocorressem festividades ali e pudesse cada uma delas aí, né, representar um time, representar uma família. Mas é óbvio que os detalhes em relação à arquitetura dos locais não seria só esse, inclusive esse aí é o mais relaxado. Agora a gente vai para algo muito mais interessante. Além de terem construções parecidas, a gente precisa se atentar a uma que é igual. Quando Bonnie entra nas lembranças de Kuma, podemos ver alguns detalhes de God Valley, e ali há esse prédio com essa janela e essa torre, exatamente como esse prédio com essa janela e essa torre. As duas frestas, o pequeno círculo em cima, o umbral arredondado, pois é. Mas como Moria teria transformado parte da lendária God Valley em um barco sob sua posse? E mais, como essa região foi destruída e apagada da história?
Primeiro, me parece importante deixar claro que Thriller Bark é uma região, um pedaço, é uma ruína de algum lugar ali de God Valley. É só você ver pela visão aérea do local, né? Quem faria um barco assim? É um pedaço de terra, tá ligado? Pra que colocar um coliseu de batalha ali no meio se ninguém visita ela? É o resquício de algum outro lugar. É uma região que foi pega e transformada em barco e faz muito sentido que seja alguma ilha que já temos informação e tenha relação com Gecko Moria. E no decorrer do vídeo, você vai perceber como God Valley é a opção perfeita para isso. Eu diria até que ela é a única opção. A destruição dessa ilha pode ter ocorrido de diversas maneiras. Muitos alegam que Musamá possa ter usado a Mother Flame, assim como fez com Lulusia, mas, nas palavras do próprio soberano e dos Gorosei, a gente consegue entender ali que essa arma produzida pelo Vegapunk é algo recente e que cronologicamente não faria sentido ter sido usada naquela ocasião. Por isso, parece que a solução para o fim da ilha é muito mais simples do que a gente pensa. Os nomes de peso que se reuniram nela tinham potencial para destruir qualquer ilha devido à coalizão brutal de seus poderes. O próprio Barba Branca sozinho já é capaz de destruir uma ilha inteira. Imagina com a presença de Roger, Rox de Shebeck, cuja extensão dos poderes ainda nem foi revelada. Monkey D. Garp seria outro excelente palpite, visto que um de seus treinos para derrotar o Don Shinjao foi exatamente destruir 8 montanhas. Detalhe que em Ratinosso o próprio Garp fala que seu Galaxy Impact está bem mais fraco do que era antigamente, sendo que foi um golpe altamente poderoso. Imagina só isso no auge, mano. O cara destruir a montanha com Galaxy Impact, cara, as duas vão assim. Então como essas duas estruturas aí de God Valley poderiam resistir a um embate envolvendo personagens tão poderosos? É muito provável que a ilha tenha sido afundada, destruída, que sua forma tenha sido completamente obliterada, restando apenas frações, fragmentos do que um dia a ilha foi. Com isso, God Valley foi apagada dos mapas e talvez a única sobra tenha sido usurpada por Gecko Moria. Além do mais, nos destroços da região, ele poderia ter encontrado diversos cadáveres devido à grande batalha. Isso poderia explicar perfeitamente a abundância de piratas Rocks em Thriller Bark que fazem parte dos generais zumbis de Moria. Eles são exatamente os defuntos dos personagens que vemos invadindo God Valley há 38 anos. E detalhe, com a mesma vestimenta, a mesma roupa, o que fortalece demais a ideia deles terem sido mortos naquela ocasião e Moria ter de fato se apropriado de seus corpos. Com exceção do Capitão John, que deve ter sido encontrado em outro momento, visto que ele foi assassinado por sua tripulação devido ao egoísmo e ganância em relação a seu tesouro. Mas fora ele, o destino de todos os outros parecem perfeitamente claros. Morreram há 38 anos em God Valley e tiveram seus cadáveres recolhidos por Gecko Moria, que usurpou parte da região. E como se todas essas evidências não fossem o bastante, a gente tem um detalhe recente absurdamente interessante que casa de maneira perfeita com toda a ideia apresentada aqui. No capítulo 1072 de One Piece, há uma passagem em um período indefinido de One Piece, em que Kuma e Dr. Vegapunk conversam sobre um cientista do West Blue que está fazendo pesquisas relacionadas ao peso da alma. E quem é o cientista que conhecemos em One Piece que fazia pesquisas nesse estilo, que tentava trazer as pessoas de volta à vida? Exatamente o Dr. Hogback, aliado e companheiro fundamental de Gecko Moria. Então esse cientista, anos atrás, estava no West Blue fazendo pesquisa sobre cadáveres. Foi há 12 anos que Moria conheceu o Dr. Hogback e eles se aliaram. E a menção que temos entre Kuma e Vegapunk pode ser perfeitamente encaixada nesse período, em que os vilões de Thriller Bark juntos no West Blue reconstruíram o exército zumbis e se preparavam para uma nova aventura adentrando a Grand Line. Todas essas evidências que eu levantei realmente me convencem de que Thriller Bark é God Valley, ou que pelo menos Thriller Bark é uma parte do que restou das ruínas de God Valley. E a partir disso, a gente consegue levantar algumas suposições que, a meu ver, são muito legais e mostram como havia uma profundidade muito maior no arco de Thriller Bark sem que nós pudéssemos notar. O queridíssimo Kuma foi introduzido nesse arco, certo? Então o quão interessante e pesado seria se de fato essa região fosse God Valley?
como ele estaria se sentindo ali ao revisitar aquele lugar e ao revisitar as suas memórias traumáticas. Eu acho que seria genial demais se a ilha que passamos tanto tempo querendo ver, God Valley, fosse na verdade uma ilha que nossos pés já pisaram. Thriller Bark. Ainda mais tendo essa relação evidente entre a introdução do Kuma nessa região e o passado do personagem no mesmo local. No fim das contas, por que será que ele deixou os chapéus de palha escaparem? Por que ele deu aquela oportunidade de provação para o Zoro, visto que as ordens para eliminá-los era clara e o processo seria muito fácil? Todos eles já estavam praticamente derrotados. É claro que tem essa questão de ser a tripulação do filho do Dragon, mas ele quase os matou. Se não fosse pelo xixi som do Zoro nesse momento, é provável que o Luffy tivesse morrido, não haveria uma segunda chance. Só que se a gente parar para pensar, o Kuma foi caçado pelo governo mundial nessa região. Agora, ali, ele havia se transformado no caçador e estava sendo ordenado pelos próprios tiranos de sua vida a caçar pessoas inocentes. Ele estava sendo ordenado pelas pessoas que o caçaram a caçar pessoas que, assim como ele, não deveriam ser caçadas. Isso não traz uma camada ainda mais poderosa, ainda mais incrível para esse momento, que é um dos mais marcantes da história de One Piece? E todo esse pensamento também levanta outra reflexão interessante sobre o Gecko Moria. No final da Guerra de Marineford, o Doflamingo anuncia que vai matá-lo, e o usuário da Fruta das Sombras questiona: essa ordem veio do Sengoku? E o Demônio Celestial alega que não, que veio de alguém mais acima. E quem seria essa pessoa além de Sengoku? Um Tenryubito? Um Gorosei? E Musama? Por qual motivo? Um palpite que agora me parece extremamente interessante e que traz uma resposta legal para esse questionamento é Figarland Garlin, o campeão de God Valley. Talvez seja do interesse dele, né, destruir toda a reminiscência dessa região e acabar com todo o segredo do que um dia aconteceu nessa ilha há 38 anos. Então vamos lá, trazendo aqui um resumo e a conclusão. Há 38 anos, o incidente de God Valley aconteceu e a ilha foi destruída através da força monstruosa dos presentes. Pode ter sido os poderes da Yami Yami no Mi do Shebek, caso ele a tenha, pode ter sido os punhos destruidores de montanhas do Garp, ou o palpite mais válido até, né, a própria Gura Gura no Mi do Barba Branca. Isso teria destruído grande parte da ilha e deixado apenas ruínas. Quem sabe até a ilha tenha se fragmentado em vários pedaços menores. Como dito por Sengoku, os Piratas Rocks foram desmantelados naquela região, e é provável que muitos deles tenham morrido ali. Algum tempo depois, após ser derrotado por Kaido e se tornar um Chichibukai, Mori encontrou esses destroços, posteriormente se reunindo a Dr. Hogback para fazer ajustes nos cadáveres encontrados na região. Isso tudo teria acontecido no West Blue, o que casa perfeitamente com o local onde os personagens estavam nessa época e justificaria com precisão a menção que Vegapunk faz para Kuma sobre um cientista pesquisando sobre almas nesse mesmo mar. Ter tomado parte de God Valley para si também explicaria por que Gecko Moria tem tantos zumbis dos Piratas Rocks em sua região. Cadáveres esses que possuem a mesma roupa que nos foi apresentada durante o flashback de 38 anos atrás, o que indica que eles morreram exatamente nesse mesmo dia. Após transformar essa parte de God Valley em um barco, Moria mudou seu nome para Thriller Bark e a partir dessa renomeação, a lendária ilha foi, de fato, apagada da história. E assim, um dos capítulos de abertura de Thriller Bark se chama Aventura na Ilha Fantasma. E como God Valley simplesmente sumiu, ela também não é, por assim dizer, uma ilha fantasma? Tendo sido renomeada, destruída em grande parte e sobrevivendo apenas como uma sombra do que foi no passado, não fica perfeitamente cabível também chamá-la de Ilha Fantasma? Grande frota maravilhosa, esse foi o vídeo, eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado, tá? Deu um trabalhão enorme toda essa pesquisa para chegar em algumas conclusões aqui, mas a realidade é que eu fiquei extremamente satisfeito com o resultado final e acho que essa teoria é mais uma bela cravada. Algumas referências eu vou deixar na descrição. E é isso, tá? Não esquece de deixar aquele like monstro se você curtiu o vídeo e também se inscrever no canal para fazer parte dessa incrível e maravilhosa tripulação. Tamo junto demais e não esquece também, ó, tem que lembrar aqui no final do vídeo, é relaxado de lembrar, ó, primeiro link da descrição, clica aí
Premium e Best. Tamo competindo contra Netflix e Amazon Prime. Essa é a grande frota dos chapéus de palha, os fãs apaixonados por One Piece. Então vamos provar que essa obra a gente já provou, né? Tá no top 3, desbancou Marvel, desbancou Disney, a gente tá gigante, essa é a grande frota, essa é a comunidade de One Piece, isso é incrível e obviamente é graças a você. E o título ainda pode ser de primeiro lugar, então clica aí no primeiro link da descrição, vota lá, é rapidinho, 20 segundinhos ali que vão me deixar extremamente feliz, beleza? Então se esse vídeo foi bacana pra você, faz isso aí pra mim, pode ser? Tamo junto, muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê, sem sombra de dúvidas, num próximo vídeo. Quem sabe eu não vou estar com a bigodela do Mihawk que eu prometi pra vocês, hein? Tamo junto, rapaziada. Valeu!